Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Laís Zecaia e estou aqui com a Cléo Martins. Oi, gente, tudo bem com vocês? E com Jorge Guerra. Olá a todos, todas e todes. Afroempreendedorismo é o movimento empreendedor dos negros e negras. Ainda que sem um nome específico, as pessoas negras vêm empreendendo desde sempre. Muitas pessoas escravizadas compraram sua liberdade encontrando uma fonte que lhes proporcionasse uma renda. A gente sabe que, historicamente, as pessoas negras foram libertas sem nada e ainda com leis que as impediam de estudar, trabalhar e terem suas terras. Certamente, foi através do afroempreendedorismo que estamos aqui. Os números de empreendedores negros e brancos no Brasil são bastante próximos, com uma ligeira vantagem para os empresários negros. Porém, o desafio para a população negra é muito maior. Vou dizer alguns dados para começar essa conversa. 40% dos negros adultos são empreendedores. 55% dos empreendedores negros empreendem por oportunidade, em relação a 71% dos empreendedores brancos. Esse dado é importante porque é um sintoma de negócios que têm sucesso. Em relação ao faturamento anual, quase 80% dos empreendedores negros faturaram até 24 mil por ano, 8 pontos percentuais a mais que os empreendedores brancos nessa faixa de faturamento. Por outro lado, o percentual de empreendedores brancos com faturamento acima de 36 mil foi de 13%, quase o dobro dos empreendedores negros, 7%. Os empreendedores negros com renda familiar até 2 salários mínimos são maioria, 54%. Entre os brancos, essa proporção é de aproximadamente 1/3, 37%. A realização de serviços domésticos figura como a segunda atividade mais frequente entre os negros, mas não aparece entre as principais para os brancos. Se somadas com as práticas de cabeleireiros e de tratamento de beleza, que se caracterizam por serviços voltados ao consumidor final, elas perfazem aproximadamente 16% do total dos empreendimentos iniciais conduzidos por empreendedores negros. Os dados são muitos e mostram o abismo que existe ao empreender. Somos a maioria, mas ainda somos a maioria que presta serviço e não contrata. Com a pandemia, é perceptível o aumento de pessoas que irão empreender por necessidade e não oportunidade. E, mais uma vez, nós, como pessoas negras, estaremos no centro desse lugar. Confesso que empreender é um assunto que eu amo, e para ajudar nessa conversa, temos 2 convidados super incríveis. Anderson Rosa, se apresenta aí pra gente. Sou Anderson, guarulhense, 30 anos, e eu sou fundador e designer da Saúde da Afro. E o Ian Rajed, se apresenta pra gente aí também. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Ian Rajed, sou gestor comercial da Feira Preta e Preta Hub. Nascido em Salvador, mas atualmente moro aqui na cidade de São Paulo há quase 3 anos. O Jorge sorriu porque ele também é de Salvador, né? Ah, que massa! Sim, conterrâneo. Então, gente, para começo dessa conversa, primeiro que empreender é algo que realmente me move, assim, algo que eu gosto de falar e que faz todo sentido para a minha vida desde sempre, principalmente nos últimos 5 anos que eu empreendo com a Zecaia. Mas sabe uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, né? Sobre, primeiro, o entender que nós somos empreendedores, né? Eu acho que a gente vem de uma geração, a gente vem pós uma geração de pessoas que empreendem sem nem ter essa noção. E eu queria saber, principalmente de vocês dois, Ian, Anderson, e depois da Cléo, que também empreende, como que é para vocês essa percepção de que vocês estão empreendendo? Quando que vocês começaram a enxergar esse lugar, né, para vocês? Então, para mim, o empreendedorismo teve desde sempre na minha vida, até porque eu tive uma experiência, né, trabalhando de carteira assinada, mas desde aquele momento eu percebi que não era para mim trabalhar para os outros. Eu sempre tive um propósito muito forte de que o que eu estou fazendo ele precisa impactar outras pessoas. Então, eu sempre tive isso muito forte, né? No começo, nem sempre foi assim, apesar de já ter essa fagulha, mas comecei empreendendo em outros ramos e não me via também quanto empreendedor, né? Apesar de já ser empreendedor. Mas logo após entrar na universidade, ter acesso a um conhecimento socio-racial, encontrar outras pessoas também que já empreendiam, a partir daí eu comecei a mudar
a minha percepção do que é empreendedorismo negro, e também até o meu próprio projeto, né? Antes eu vendia roupas importadas, réplicas, vinha aqui para São Paulo, comprava, chegava em Salvador, revendia, mas só que aquilo não me fazia bem porque eu não encontrava um propósito naquilo e eu queria fazer algo a mais. Então, logo ao entender mais sobre questões socio-raciais na Universidade de História, na Federal, comecei a procurar saber dos empreendedores pretos da cidade de Salvador. Quem eram eles e como eu poderia ajudar, como eu poderia revender. Em vez de vender produtos de marca, né, famosos, como eu poderia ajudar esses empreendedores a potencializar ainda mais os seus negócios. E daí que surgiu o meu projeto lá de Salvador, que foi o Afrobox, que foi uma primeira iniciativa assim, tipo de loja mesmo, multimarcas, né? E a partir daí, né, fui tocando até o atual momento, né, que hoje eu estou como gestor, mas também como intraempreendedor, né, da Feira Preta, né, empreendendo dentro do próprio negócio, né? Então sempre trazendo coisas novas, sempre trazendo projetos. Anderson? Ian, já conheci o seu trabalho já da Afrobox, olha só, acabei de descobrir aqui. Que massa! No começo da Saúda, a gente fez uma parceria com a Afro Bahia, começaram a indicar a Afrobox e fico feliz dessa feliz coincidência, bem legal. Em relação à Saúda, bom, primeiro eu vou falar um pouco de mim, né? Meu pai é letrista, pintor, como vocês preferirem, sempre trabalhou com comunicação visual, só que nunca foi da forma correta. Então, não pagava INSS, não fazia as coisas da forma certinha, né? E isso acabou acarretando num problema posterior, né? Ele teve um problema de saúde, não conseguiu se aposentar, ter os benefícios, né? Então, essa questão de se formalizar, para mim, sempre ficou, né, na minha cabeça, sempre foi um alerta para mim. Em 2016, eu fazia parte de um grupo de samba rock daqui de Guarulhos, o Samba Rockiano, né? Trabalhava numa empresa de comunicação visual, também na mesma linha do meu pai. E a empresa ela deu uma quebrada, assim, né? E eu era responsável por fazer as operações das cortes a laser da empresa e tal. E eu via nas aulas de samba rock as minhas amigas, elas não tinham acessórios feitos para ela, né? Era um catado artesanal aqui e ali e muitas coisas eram chinesas, né? E aquilo para mim era inaceitável. Assim, como que pode a gente não produzir uma arte, uma cultura que é nossa e ter que vir lá de fora e as meninas acessarem aqui? Então, foi nesse sentido que a Saúda surgiu, né? Justamente para preencher essa lacuna e mudar isso. Mudar. Eu sempre fui um cara que, quando eu era adolescente, pegava tênis e personalizava, porque não tinha muita grana. Então, comprava o tênis mais liso possível, a camiseta mais lisa, a calça também, grafitava, boné, mesma coisa. Então, sempre personalizei. Eu sabia que desde antes eu não conseguiria comprar uma marca estabelecida, então eu criava minha própria marca, Anderson, né? Então, antes eu já tinha esse anseio de criar alguma coisa, de criar coisas, né? Entretanto, quando eu fui buscar informações como ter um próprio negócio, como ter um site, eu esbarrei numa montanha assim inalcançável, porque como que eu vou conseguir ser relevante sendo tão pequeno, né? Então teria que ter muita qualidade, muita coisa, e teria que fazer certinho, né? Fazer da forma correta para crescer no primeiro obstáculo, não fraquejar, né? Não dar 2 passos para trás. Então, eu percebi nesse início de que eu teria que fazer da forma mais correta possível, mais formalizada possível, e isso a gente acaba esbarrando em 2 coisas, né? A burocracia acaba nos levando para esse caminho, né? Então, você sair ali do informal, né? É um passo muito importante, tem um investimento alto aí
envolvido, né? Mas para poder dar esse passo e você ser um empresário, a formalização ela é muito importante, mas você precisa entender se quer entrar nesse barco, né? E você, Cléo, você já se enxerga como uma empreendedora? Gente, quando eu paro para pensar que hoje eu sou uma empreendedora, eu fico assustada. Eu tô me dando conta disso há muito pouco tempo. E por que eu digo isso? Porque para mim é muito recente, né? A Laís, em muitas salas dela, diz que é recente para ela empreender e tudo, e para mim, gente, é muito recente. É mais especificamente há 1 ano e 5 meses, né? Então, eu sou um bebê ainda, estou aprendendo a caminhar ainda, mas já sinto as dificuldades do que é empreender. Bom, fazendo uma retrospectiva aí de como eu vim parar nesse lugar, né, de empreender, ser uma empreendedora. Eu sempre trabalhei fichada, né? Comecei a trabalhar com 16 anos numa empresa de costuras, trabalhando com serviços gerais. Passei de serviços gerais para costureira. Depois disso, comecei a fazer faculdade, fiz vestibular, comecei a fazer faculdade. Nesse meio tempo, trabalhei como estagiária, ganhando muito pouco. Depois disso, quando estava quase me formando na faculdade de psicologia, fui eleita. Com muito medo, eu entrei para me candidatei a conselho tutelar e fui eleita e comecei meu mandato logo após que eu me formei. E ao mesmo tempo, eu comecei também a trabalhar em clínica, né, psicologia clínica, que sempre foi o meu desejo. E até então eu sublocava, né, eu trabalhava para os outros. Então eu estava no conselho tutelar, né, que era um emprego que não era meu, que era meu porque eu conquistei, mas que eu não era só meu, dependia de outras pessoas naquele espaço. E na clínica era igual, eu sublocava, né? E tem um paralelo no meio de tudo isso que é muito forte, assim, que a raça e a transfobia sempre me atravessaram muito nesses espaços. Então, todos esses espaços que eu atravessei, eu sempre passava por situações ou de racismo ou de transfobia. Vinha de um lado ou de outro. E o quanto isso me afetava. E quando chegou em 2019, que tinha a reeleição do Conselho Tutelar, e que daí eu disse, eu vou tentar de novo, né? Mas se eu não conseguir dessa vez, eu não me reeleger, eu vou começar o meu próprio negócio. E deu certo ali que nesse meio tempo também, nessa fase aí, tinha 2 amigas minhas, psicólogas, que já estavam também com um projeto de trabalhar para elas próprias. Elas já trabalhavam comigo nesse consultório, né? Então, começamos a conversar e a ter ali a visão de, opa, vamos montar nosso próprio consultório. E foi assim que eu fui. Eu me candidatei, não fui reeleita, né? E o que eu vou fazer agora? Estou desempregada. Então agora eu vou começar a trabalhar na minha área, né? No que eu estudei, fiz graduação, pós-graduação. Então agora eu vou começar a trabalhar na minha área. E foi assim que eu vim. Em janeiro de 2020, morar em Criciúma de aluguel, estando desempregada, tá, gente? E abri um consultório com uma amiga minha. Então, assim, fui muito louca. E até hoje eu penso, gente, acho que eu não estava raciocinando direito naquela época, porque olha, para uma pessoa fazer isso é muita coragem, né? E vim, e tô desde então de pé, passando muitas dificuldades, não minto, aluguel atrasado e tudo, mas lutando, dando conta da maneira que for, mas conseguindo dar conta. Só que hoje, por mais que eu viva essas dificuldades que é empreender, e eu sendo uma pessoa negra e sendo uma pessoa trans, né, que tem tudo isso que dificulta, eu hoje estou no espaço que eu sempre quis, que era o meu espaço, né, e estou fazendo o meu trabalho conforme eu sempre desejei, né, da minha forma. E, claro, tenho a minha amiga comigo. Nessas 2 amigas não vieram, veio uma amiga só que pôde, né, estar junto nesse projeto. E estamos juntas e nós nos damos muito bem, né? Nós somos muito amigas. E desde então eu tenho que dizer assim, que por mais que eu tenha passado e esteja passando todas essas dificuldades, porque eu comecei, gente, eu vim pra cá em janeiro, abri consultório em janeiro, em fevereiro começou a pandemia. Então é só para pensar aí como é que foi difícil, né? E tá sendo. Agora, nesses 2 meses, abril e maio, que tá começando a aparecer mais pacientes para mim. Então, aos poucos eu tô vendo uma melhora, mas olha só quanto tempo depois. 1 ano e meio quase depois.
Então, mesmo assim, com todas essas dificuldades, passando todo esse perrengue, eu tô feliz, porque eu tô trabalhando para mim e no meu espaço, né? Então, isso para mim é muito gratificante e isso está me trazendo reconhecimento também. As outras pessoas estão começando a reconhecer isso, né? Amigos meus estão começando a me indicar e querendo ou não, isso é muito gratificante, porque a gente vê que tem essa rede e o quanto é importante essa rede, né? Então, empreender para mim está sendo muito recente ainda. Estou sendo um bebê, como eu disse, e estou aprendendo muito ainda, acompanhando outras pessoas que empreendem, né, Laís, outras pessoas, para saber como é e como que eu vou conseguir, né, fazer ali para que dê certo esse negócio. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz com a minha escolha, que é isso que eu quero, é empreender, é ter meu próprio negócio e conseguir ajudar outras pessoas através disso. Nossa, eu vou dizer para vocês que cada fala, eu tenho várias perguntas para fazer. Porém, eu acho que eu também preciso contextualizar um pouquinho sobre a minha experiência, assim, porque eu acho que eu já falei, né, em outros episódios brevemente, até porque esse podcast não é o foco a gente falar das nossas profissões, mas a gente acaba atravessando, né, as nossas vivências. Para mim, empreender sempre foi algo presente, desde a minha infância, né? Então, com 14 anos eu já fazia bijuterias, tal, e comprei um primeiro celular aí com essas bijuterias. E uma coisa que o Ian falou sobre empreender no local de trabalho, assim, né? Então, sempre depois, né? Obviamente, depois que eu comecei a entender o que era empreendedorismo e tal, porque até nomear, a gente não sabe o que é. A gente sabe o que a gente quer ter o nosso próprio negócio, que a gente quer ser dono da gente mesmo, né? Por ilusão, na verdade, né? Mas a gente tem esse desejo. E o incômodo para mim era as empresas que eu trabalhei, eu aprendi muito. Em pouquíssimo tempo eu aprendi muito, porque eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis fazer além do que eu era, do que eu tinha como função, então eu sempre quis aprender muito. Então eu também empreendi nas empresas que eu passei, e raça me atravessou muito nessas empresas que eu passei, porque assim, é nítido que, né, na área de moda, a cara que eu tinha não era a cara que as empresas queriam colocar à frente, né? Não as empresas aqui de Criciúma. E aí, desde novinha, fui atravessando em experiências que deram certo, que deram errado. E aí, assim, até o errado, ele é muito, para mim, hoje, ele é o certo de hoje, né? Porque todas aquelas tentativas que deram errado possibilitaram que eu aprendesse para estar hoje errando e acertando, mas encontrando o meu objetivo na Zecaia. E aí, 2015, eu empreendi de fato e com consciência de que aquela minha loucura, porque foi uma loucura, eu deveria buscar o meu sustento, assim, né? Obviamente, eu estava na casa dos meus pais, eu tinha uma casa para morar, eu tinha energia, internet, eu tinha comida, diferente da Cleo, que foi extremamente mais louca do que eu, né? Mas eu tinha essa segurança, mas eu pedi demissão sem nada. Eu pedi demissão sem um seguro-desemprego, sem fundo de garantia. Eu pedi demissão porque eu não aguentava mais trabalhar naquela empresa e fui trabalhar com desenvolvimento de estampas, né? E aí eu fiquei um ano inteiro super bem. Tentei empreender fazendo camisetas, não deu certo. E aí eu não fiquei lutando naquilo, né? Eu desisti. E no ano seguinte a Zecaia nasceu, não com o nome de Zecaia, com o nome de Isaac, mas aí em 2016 a Zecaia nasceu com essa proposta de ser uma marca de moda afro, com justamente de um incômodo pessoal, né, que o Ian também trouxe, de alguma coisa que fizesse sentido, né? E a Zecaia é o lugar que faz sentido para mim hoje. Não tem sido uma trajetória fácil, tem sido muito desafiadora, porque a gente que empreende sem dinheiro, sem segurança, sem ter para quem apoiar, é viver uma loucura por vez, e às vezes eu vivo muitas loucuras ao mesmo tempo, mas eu acho que para nós, como pessoas negras, principalmente, Jorge?
Não, tô dizendo que você disse que às vezes faz algumas loucuras, muitas loucuras ao mesmo tempo. Aí eu disse pro desespero dos seus amigos, né, que ficam aflitos. Então, mas assim, eu enxergo que todas essas loucuras que eu faço, e sim, para os desesperos dos amigos, da família, enfim, é importante para ultrapassar barreiras que a gente não consegue, né? A nossa base, ela não proporciona estabilidade, ela não dá a, a experiência, o caminho das pedras, é a gente que tem que trilhar esse caminho. Se eu olho quem eram as minhas referências como empreendedores formais, eu não tive. Então, eu não tive esse entendimento de como que uma empresa formal funcionava, e eu estou tendo que aprender no dia a dia. Né? Eu tenho uma graduação, mas a minha graduação é em design. Ela não me ensinou sobre empreendedorismo. Né? E aí, para a gente que não tem as referências, a gente tem que lutar pela gente, né? Mas então, isso é o resumo do resumo do resumo, né? ZKI está aí, superando pandemia, vivendo esse momento. Uma coisa que o Ian falou, e eu já falei aqui, que é sobre empreender nesse lugar que não é o negócio próprio, e eu queria trazer isso para a roda também, porque, tipo, o Jorge não se vê, e eu estou falando por ele, né? Ele não se vê empreendendo e não ter essa insegurança que a gente tem, né? Nós quatro estamos aqui vivendo a insegurança. E o Jorge não se vê nesse lugar. Só que empreender não é para todo mundo, e eu acho que tudo bem. Só que a gente tem a possibilidade de empreender também dentro de outros lugares, né? Que nos garantam essa segurança que o Jorge preza. Não sei se eu consegui fazer vocês entenderem o meu lugar aqui de jogar para vocês. Estou meio confusa hoje. Opa, Camila tá Deixa eu- entrando. Ai, que massa. Maravilhosa. Como a Laís trouxe, né, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, e eu tenho uma certa resistência a esse lugar de empreendedor, essa ação de empreender. O que é estranho, né? Porque eu sou formado em Direito, eu sou advogado, eu tive uma matéria de empreendedorismo na faculdade para sair, empreender e montar um escritório e tal. Que, inclusive, assim, financeiramente falando, talvez até fosse a solução dos problemas, assim, dadas as devidas proporções, né? Porque não tenho pai para montar um escritório e me dar de presente e eu ter que correr atrás de qualquer forma. Mas, enfim, eu não me vejo, assim. A Laís ainda disse, né, que talvez ela ainda vê que eu vou chegar nesse lugar de alguma forma. E ela fica jogando umas dicas assim, mas apesar de não me ver nesse lugar, é, os dados que ela trouxe, assim, a primeira fala da Laís sobre quantidade de pessoas que empreendem e tudo, de empreender por necessidade, eu sempre vi muito isso, tanto em casa, com a minha mãe, quanto com a minha família, assim, a minha mãe, as minhas tias, assim, tem muita gente que é do corre, assim, sabe? Eu já vi a minha mãe vender bijuteria, roupa, celular, roupa íntima, enfim. Tipo, aquela coisa de, vai em tal cidade, pegar, que é mais barato, na feira, e voltava para Salvador e vendia para os amigos, para os conhecidos. Então, a, esse empreendedorismo, assim, essa forma de empreender mais informal sempre teve presente, assim, na minha vida, né? Talvez até seja daí que surge essa dificuldade de eu me enxergar nesse empreendedorismo mais formal, assim, mais bem organizado, e aí talvez seja algo a trabalhar um pouco. Oi, Camila. Eu cheguei depois da queda Maravilhosa. de louça, ouvinte. Vocês Tu acharam que vocês iam lembrar de chegou, mim que hoje? bom. Saudade, que bom que você faz aqui, que conseguiu entrar. Voltou a energia? Muito! Pois Já é, tô ó, ligando aqui que eu tava com uma queda de louça. peço desculpa por essa intervenção, mas assim, a Camila, como empreendedora, ela me traz muita referência, assim, de verdade. Eu não sou de ficar elogiando pessoas que eu realmente não admiro. E a Camila é uma das pessoas que eu admiro no empreendedorismo pela segurança que ela tem, pela inteligência, pela desenvoltura, enfim, eu realmente acho ela muito incrível e maravilhosa. Foi ela responsável pelo registro da Zecaia, né? Então, a gente se conheceu através da Zecaia e desde então a gente troca muitas figurinhas. Obrigada. Então, Camila, até agora a gente falou um pouco sobre a nossa experiência de empreender, né? Quando que você se enxerga aí empreendedora? Para Camila, né, vamos falar em terceira pessoa, empreender é uma experiência muito interessante. Eu vou colocar como interessante e curiosa.
Atualmente eu estou em Curitiba, né? Neste momento eu estou em Curitiba, que é onde eu falo pela primeira vez na minha vida que eu nunca seria dona do meu próprio negócio, que eu precisava da segurança de ter carteira assinada, vale no dia 20, pagamento no 5º dia útil e, sei lá, uns 4, 10 anos depois eu estava sem nem saber se eu ia receber naquele mês eu pagar o meu aluguel. Tem uma cena, eu acho que é de uma artista famosa, que ela fala assim, eu sou rica, eu não sei viver dessa forma, era eu gritando, eu gosto de ser CLT, e anos depois eu, tchau CLT, sabe, basicamente isso. E aí eu me encontro no dona de uma empresa, como eu gosto de me intitular a proprietária da empresa, em vez de proprietária, a proprietária, né, a que resolve tudo. E num primeiro momento foi bem assustadora, não vou dizer que foi muito legal, mas foi aonde também eu consegui encontrar a minha essência. Eu acho que o empreendedorismo ele nos acha, não é nós que achamos o empreendedorismo dentro da trajetória. Eu acho que processo é progresso, né? E à medida que eu fui empreendendo e que eu estou empreendendo em vários projetos, eu vou me descobrindo cada vez mais completa em diversas áreas da minha vida também. Então, acho que é o empreendedorismo que nos conecta com a gente. Dentro da minha família tem alguns casos, assim, hoje os meus pais são funcionários públicos, a maioria da minha família, né, irmão, tudo é funcionário público. Fiz a piada do todo mundo é professor, eu dei sorte, né, virei administradora, mas a maioria da minha família vem do funcionalismo público, né, professores, concursados e tudo mais, então foi muito difícil quebrar essa bolha, né, depois que eu comecei a empreender, quebrar essa bolha também foi muito difícil, para eles entenderem que é possível a gente ter sucesso sem estar numa carreira fixa, sem saber se a gente vai realmente receber no final do mês ou não, porque para a gente o sucesso do empreender, ele é diferente do sucesso, muitas vezes, de quem está numa carreira fixa, né? De uma carreira que é CLT, que tem o salário fixo e tudo mais. Então, para mim, o empreendedorismo é o que eu sempre digo. Ele me achou, não fui eu que achei ele. Na minha família, a maioria vem concursada. Hoje, em sua maioria, todo mundo é concursado. Mas, de outro lado, eu não tenho tido experiência melhor nos últimos 3 ou 4 anos, assim. A gente tem uns surtos de vez em quando. Hoje eu estava contando para a Laís no off que a saúde dá umas bugadas de vez em quando, mas é uma experiência ímpar na vida, assim. Para quem está nos escutando, caro ouvinte, agora vem aquela fala básica. Essa trajetória que a galera coloca no Instagram, assim, de acorde às 5 da manhã, é super legal empreender e vai dar tudo certo. Desculpa, cara, é mentira. Estão mentindo para vocês. Nem sempre vai dar tudo certo, vai ter um monte de zica no caminho. Você vai dormir poucas horas por dia, mas talvez o sucesso seja isso. Você acordar no outro dia, podre de sono, sentar na frente do seu computador, ou do seu artesanato, do seu produto e fazer acontecer no outro dia de novo. Isso é sucesso. Pra gente é isso. Nossa, isso que a Camila trouxe, poderosa e maravilhosa, né? Mas, assim, esse lugar do sucesso, né? O que é o sucesso? No empreender, na vida, assim, né? O que a gente coloca como meta? E isso que a Camila traz do empreender encontra a gente, né? É muito engraçado, porque eu acho que cada um de nós aqui, contando a sua história, traz isso, né? Que o empreender encontrou a gente. Isso é muito potente. E a outra coisa que ela trouxe, que o Anderson também falou, sobre essa... O Anderson, ele trouxe da informalidade, né? E dessa ausência de referências, né? Que eu já falei também, o quanto que essa ausência de referência nos traz um novo universo, né? Sem a gente ter onde se espelhar, às vezes, até. Na verdade, eu tive uma referência muito forte dentro da minha casa, que foi meu pai, mas só que, apesar de ele ser empresário, hoje ele já é aposentado, mas ele sempre falou para mim para nunca empreender, para nunca ter minha própria empresa, para trabalhar de carteira assinada. Muito louco isso, porque eu não entendia como é que ele, quando empresário, falava isso para mim. Então, sempre, desde pequeno, eu sempre ouvi isso. Mas sempre ele foi uma referência, independente do que ele falava, eu falava, pensava para mim, poxa, mas deve ser legal, né, empreender, ser empresário, né? E eu queria isso para mim, porque também eu enxergo o empreendedorismo como a única forma
de a gente, enquanto população negra, acho que de uma forma mais estratégica, a gente conseguir disputar o poder, sabe? Porque talvez hoje o empreendedorismo seja uma das formas mais democráticas ainda, né? Tipo, apesar de todos os percalços que a gente tem, mas de a gente conseguir alcançar um status onde a gente consiga mudar realmente algo, sabe? Porque nós estamos numa sociedade capitalista, né? Dinheiro igual poder. Então, se a gente consegue, né, ter mais capital, a gente consegue mudar as estruturas também, né? Então, se a gente consegue, né? Imagine vários pretos milionários. Então, Eu falei, com certeza. falei sobre isso com o Anderson, né? A gente E precisa ter uma comunidade milionária aí. Sim, com sim, certeza, até para referenciar também, né? Para ser referência para os próximos. E só continuando aí a linha, desculpa, em relação à tecnologia, né? Vocês tinham dito, a gente não acaba não tendo referência de como empreender, né? E diferentemente de serviços, né? Quando a gente está no digital, então, se você não está atento, você é engolido, né? Então, é o tempo inteiro se atualizando das redes sociais, do que está funcionando, algoritmo, conteúdo, novo aplicativo. Aí um dia é o Instagram, é o Reels, aí no outro dia é o TikTok. Então, é muito louco isso de ter que entender como é empreender no Brasil, cuidar da burocracia, né? E ainda saber como é que funciona a máquina, né? E se atualizar o tempo inteiro e produzir e sendo proprietário, como a Camila disse, né? Não ter uma referência, assim, é uma loucura, mas faz parte. Eu gosto. A gente tem a oportunidade de ser as referências, né? Quem veio antes ali, que a gente não tinha tanto acesso às redes, que a gente não tinha todo esse boom de internet, era praticamente invisibilizado mesmo nessa trajetória de empreender. A gente já empreende numa necessidade, já tenta tirar o leite de pedra, e eram pessoas que realmente não iam conseguir. Hoje a gente ainda tem a condição, e eu sempre cito a Laís nesse sentido como exemplo, porque é assim que começa o nosso podcast, da gente se conectar com os nossos, a gente vai buscando as pessoas, os nossos que a gente acredita, que a gente acha que realmente podem acrescentar algo em outros projetos e a gente vai conectando essas pessoas. Até um tempo atrás, dentro de um pensar empresa, dentro de um pensar negócio, isso ainda não era possível. Então, o quanto a gente consegue potencializar para que isso chegue a mais pessoas, né? O quanto a gente consegue puxar com que os nossos entendam dessa forma. E, em vez de ter um ou outro, a gente está ali não só para ser a referência ou para estar naquele lugar, não, a gente está ali para puxar os próximos e todo mundo vir numa sequência, porque só assim a gente vai conseguir construir, né, de uma maneira um pouco mais igualitária, seria dessa forma, né, porque empreender no Brasil é injusto, é justo para todos, e para a gente muito mais. Nem tu disse, né, Anderson, pensar em empresa, tem muita coisa para pensar, e enquanto a gente está vendendo almoço para comprar janta, a gente não consegue pensar em tudo. A gente mal e mal consegue pensar no que a gente tem que vender, no que a gente tem que produzir naquele dia, que é a realidade de hoje dos empreendedores que estão nesse rolê todo, sabe? Tem uma coisa, um dado que me faz pensar muito, né? Que é sobre essa galera que empreende e não ganha nenhum salário mínimo, né? E aí também, quando a Camila traz, poxa, uma galera tá aí vendendo almoço para comer a janta, e realmente, como é que a gente vai conseguir pensar em tudo que a gente tem que pensar? E o sistema sabota, né? Isso que o Anderson falou, que ao mesmo tempo, tu tá ali fazendo o teu negócio, e daqui a pouco tu tem que pensar em dancinha para ser relevante no Instagram. Poxa, essa semana eu decidi, desculpa Instagram, mas não dá. Para mim, não dá. Não faz sentido. Gente, no tanto de coisa que eu tenho para fazer, ter que pensar em fazer dancinha para ser relevante no Instagram é um absurdo. O quanto que a gente faz papel de bobo e palhaço para a gente poder aparecer naquilo que a gente faz, e a gente faz bem. Olha que maluco, né? A gente se torna refém de uma plataforma, porque é ela que decide como que a gente tem que tocar os nossos negócios. Isso é muito louco. Mas, ao mesmo tempo, é a ferramenta que a gente tem. A gente também tem a ilusão de que é uma ferramenta gratuita. Não é, né? A gente tem ali a forma de ser orgânico e tal,
Só que aquele dado ali não é nosso. A partir do momento que a empresa, Instagram, Facebook, deixar de existir, porque algum dia vai findar, aquelas pessoas vão junto com essa plataforma. Ou a gente também entende isso, que a gente tem que encontrar um outro caminho de comunicação, um ponto que seja nosso direto com os nossos clientes, com as pessoas que interagem com as nossas marcas, ou a hora que essas plataformas deixarem de existir, a gente perde aquele vínculo, né? Vou adicionar isso, uma coisa que o Ian trouxe, e depois eu passo a bola para essa discussão. Eu acho que o empreendedorismo é a forma da gente mudar a sociedade, da gente conseguir mover e mobilizar a nossa estrutura como população negra. É complexo, porque enquanto as pessoas estiverem buscando o alimento, ela não vai conseguir pensar que ela tem que consumir de outros afroempreendedores para que ali ela consiga, né? Porque a estrutura, ela atravessa a gente e ela quer nos derrubar o tempo inteiro, né? Quando a gente não consegue comprar com o mesmo valor que o grande produtor, a gente já está perdendo. Então, a gente tem que encontrar caminhos para superar tudo isso. É a qualidade? É mais do que qualidade. A gente tem que trazer outras coisas. Mas eu acredito que uma forma é utopia, mas eu acredito que uma das formas da gente conseguir mover e mobilizar e mudar as estruturas e trazer mais outros empreendedores para o topo é a gente ter uma classe rica negra, só que essa classe rica ela tem que ser consciente, né? Ela tem que ter consciência racial e conseguir puxar outros, fazer sempre esse movimento de puxar outros. Algumas pessoas vão ficar pelo caminho também, tá? Porque eu já tentei puxar tanta gente, só que não adianta puxar quem não quer subir. Tem que puxar quem quer subir e se agarrar em quem quer continuar subindo, porque para mim esse é o caminho. Não vai ser todo mundo que vai subir, mas outros virão, e aí daqui a pouco, não vai acontecer, infelizmente, mas daqui a pouco eu posso proporcionar que o meu sobrinho agora tenha uma vaga na minha empresa. E aí ele vai ser que nem o coleguinha dele, que já sai na frente, né, na ponto de largada, já sai na frente, porque ele tem um conhecido, um fulano que dá um emprego. Talvez eu consiga ser essa pessoa no futuro, e assim a gente vai mudando esse ciclo, né? Uma coisa que tu falou, Laís, que eu queria comentar, é quando nós nos conhecemos, inclusive num curso que era voltado a afroempreendedores, eu ouvi no banheiro uma fala que dizia assim: não se frustre se a maioria daqui não continuar nessa trajetória. Era algo nesse sentido. E uns meses depois, eu estava realmente frustrada porque a maioria não continuou. Pouquíssimas pessoas que eu encontrei naquele curso, hoje eu vejo empreendendo. Pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas. E aí eu lembro que eu estava conversando com uma outra pessoa, né, com outras pessoas que eram daquele curso que a gente fez, e elas disseram assim, o que ela disse, a gente tem que correr atrás e tentar ajudar quem quer ser ajudado, porque vai ter gente que vai ficar pelo caminho. Eu estava muito frustrada, porque bom, vamos lá, né, até para os meninos entenderem, eu acho que para os ouvintes eu já disse, eu trabalho com registro de marca e eu estava conversando com todo mundo, tentando explicar a parte, né, o quanto era importante, porque está todo mundo abrindo uma empresa, o quanto isso é importante, a gente não ser engolido pelo pequeno e tal, pelo maior e tal, e várias pessoas, tipo, tudo bem, a gente não vai fazer. E assim, num primeiro momento eu achava que o problema era comigo, e aí eu tive que entender que o problema era com o outro, que é o outro que não quer fazer, é o outro que não quer ser ajudado. E eu não vou, e assim, posso fazer de graça. A pessoa não quer, não quer. Eu posso pegar pela mão. A pessoa não quer, não quer. E se a gente conseguir focar a nossa energia também em quem quer, a gente consegue mover o mundo, tá realmente quem realmente quer estar nessa trajetória, porque é difícil, não é uma trajetória fácil, sabe? E ir puxando e conectando todo mundo, né? Nem todo mundo está no mesmo momento também. É complicado a gente conseguir equilibrar isso, porque do mesmo modo que nós podemos ser alicerce e referência para outros, e as pessoas precisam daquela ajuda, precisa daquela palavra de incentivo, daquela videochamada, né? Aquele tutorialzinho que você vai ali e ajuda um a um. Do mesmo modo que aquela pessoa precisa de você naquele momento, tem outras pessoas que elas não estão preparadas para receber aquele conteúdo, né? Porque ela está com conta para pagar, aluguel atrasado, né? E às vezes não entendeu que para você ter um negócio formalizado, ele precisa passar por etapas, né?
E não adianta você olhar para a empresa do outro, você tem que olhar para a sua. O que eu estou precisando aqui? Estou precisando de um novo espaço, de um bom fornecedor, né? Matéria-prima. Então, nem todo mundo está no mesmo patamar, né? A gente também tem que ter sensibilidade e também não parar de ajudar, né? Eu acho que é bem difícil isso, conseguir equilibrar, tem que ter muita empatia e tem que ter muita força de vontade também, porque tem uma galera que você força, não tem jeito, não dá certo. Mas ali naquela última tentativa, ali no volume morto da cantareira, aí você consegue trazer a pessoa e falar, pô, eu consegui contribuir 5%, né? Mas a pessoa já tem um estímulo, né, para poder seguir em frente. E uma comparação, né, que a gente pode fazer em relação a focar nas pessoas que realmente querem subir, que querem estar contigo, também está em uma relação com o produto que você vende, né? Tipo, nas mentorias que eu dou no Afrolab, que é um projeto da Feira Preta, muitos empreendedores negros, né, falam sobre a questão dos clientes sempre estarem pechinchando, de não valorizarem os seus produtos. A gente enfrenta isso, né? A gente sabe também o porquê disso, a questão também estrutural, né? A pessoa enxergar uma pessoa preta e não valorizar o produto dela. Mas também tem outra questão de a gente se valorizar e valorizar o que a gente faz e valorizar o nosso produto. E também saber de que aquele é o nosso cliente que vai comprar e aquele não é o nosso cliente que não vai comprar, então não adianta insistir naquele cliente que não vai comprar. Então, às vezes a gente acaba insistindo naquele mesmo cliente e achando que o nosso produto que está errado, mas não é o cliente certo, né? Então, pô, vamos focar realmente no cliente que valoriza, que sabe que é o meu produto, né? E vender para esse cliente. Então, só uma comparação em relação também às pessoas que a gente puxa, né? Em relação também ao consumidor final, cliente. Laís, a bola quicou para você neste momento. Então, perfeito, Ian, porque é muito isso. Como pessoas negras, parece que o nosso produto não pode ter valor agregado, o nosso produto não pode ter um valor, entre aspas, mais alto. Um dia, dentro da Zecaia, num post que eu fiz, uma pessoa comentou que os produtos que eu só vendia para pessoas brancas e para branco de elite. E aí eu respondi assim, e eu fiquei pensando, né? Que elite que nós estamos falando? Porque o produto mais caro que a Zecaia tem é R$220. Que elite é essa? Né? E entendo que as pessoas esperam que os produtos sejam mais baratos, só que o custo dela onde fica? Porque se a gente não colocar o custo de fato no papel, a gente não muda o ciclo, né? A gente vai sempre ficar naquele ciclo que a gente precisa vender o almoço para pagar a janta, porque a gente está vendendo mais barato do que realmente é o custo, porque a gente tem que pensar que tem um produto, o custo do produto parado do estoque, né? E aquilo precisa girar. Precisa girar. E aí, como que fica isso? Entendo que não serão todas as pessoas negras que comprarão Zecaia, fico triste com isso, só porque o que eu penso em paralelo a isso o que eu posso fazer para mudar a estrutura, porque é a estrutura que precisa ser mudada. Então, hoje, dentro da Zecaia, é uma decisão minha empregar somente pessoas negras. Os meus fornecedores não são todas pessoas negras, e tudo bem, né? Não tenho problema com isso, porque foram os fornecedores que apareceram no momento que eu precisava, então, assim, eu não entro dentro dessa discussão. Mas dentro do ateliê, dentro do espaço que a gente está construindo, eu tenho a opção de escolher só pessoas negras, e é minha prioridade, é meu pré-requisito número 1. Por quê? Porque eu moro numa cidade que não me deu oportunidade. Então, eu quero dar oportunidade para outras pessoas negras. A Zecaia ainda não tem todo o tamanho que eu gostaria para poder pagar salários maiores, inclusive, do que eu pago, mas eu busco pagar justamente cada pessoa dentro da cadeia. Tento ensinar as pessoas dentro da Zecaia para que elas aprendam o máximo que elas puderem aprender de mim. Né? Eu sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa que faço 1000 coisas diferentes. E até minha vontade de conversar com o Anderson veio muito disso, né? De eu ser uma pessoa que estou sempre Google, e eu percebi que ele é uma pessoa assim, então eu gosto de pessoas assim, e eu quis conversar com ele por isso. Então, assim, as pessoas dentro da Zecaia, se elas souberem aproveitar,
se elas não ficarem aqui com a gente até onde a Zecaia for, e eu quero que ela seja muito grande, elas vão sair daqui maiores como profissionais, assim, né? E eu, de fato, de verdade, eu quero que a Zecaia cresça muito e que as oportunidades dentro da Zecaia sejam dadas para essas pessoas e que outras pessoas negras venham e a gente vai desenvolvendo. E aí essas pessoas negras que estão aqui trabalhando dentro da Zecaia, elas possam comprar justamente de outro afroempreendedor, pagando mais porque ela está recebendo mais e não está retroalimentando o sistema que faz com que tu precise comprar do mais barato, mas o mais barato é mais barato porque explora uma mão, um corpo, e provavelmente um corpo negro, e aí esse corpo negro não consegue comprar porque está sendo explorado, e a gente vira no ciclo alimentando e enriquecendo pessoas brancas, né, que estão explorando corpos negros. E aí, assim, a Zecaia, ela não é uma marca que vende só para pessoas negras, ela tem uma identidade afro, as pessoas sabem disso, isso é muito visível, e eu tô ali o tempo inteiro mostrando a marca. Mas eu vendo para pessoas brancas, e as pessoas brancas têm papel fundamental nessa quebra de ciclo, porque os dados provam que elas são as que têm maior condição de quebrar esse ciclo, ela tem condição de escolha, né? Embora eu perceba que a maioria das pessoas que compram são pessoas negras, e aí a gente tem uma outra estrutura mudada, né, desde das políticas de cota, mas a gente precisa identificar que a gente precisa de aliados também nessa mudança de estrutura. Eu penso que através dessa mudança de estrutura a gente vai conseguir ter lá essa classe rica que vai ajudar o próximo e tal, e tem que ser paralelo com consciência racial. É tudo junto e misturado nesse sonho utópico de mudança de estrutura e de sociedade que a gente espera. Laís, você falou sobre estratégia, né? É uma estratégia da Zecaia não abaixar preço, entregar qualidade, para entregar salários justos, né? E é engraçado que é um conflito de estratégias, né? Porque a estratégia da Zecaia versus a estratégia do comércio, né? Que quer que nós baixamos nossos valores, né? Nossos preços. Mas para o quê? Para voltar aos catados artesanais, né? É bem difícil isso, né? Mudar essa chavinha. Eu imagino, tá? Nunca fiz essa pergunta para você, mas eu tenho quase certeza que já te perguntaram assim, mas por que afro? Por que você só não faz tênis? Por que você só não faz bolsas? Quando eu estava desenhando a marca, site e registrando marca e tudo mais, aí me falaram assim, Anderson, mas você não acha que o afro vai segmentar demais o seu negócio? Eu falo, mas não tem até hoje. Se você vai na C&A, na Renner, na Marisa, não tem nada afro lá. Se não tem nada lá, eu vou fazer, né? Então, sabe por que você está estranhando? Porque nunca teve. E se não teve, é um problema, né? Então, a gente tem que se manter firme nas estratégias também, né? Então, a Camila, como trabalha com isso, é muito importante você registrar uma marca, você colocar o Rzinho lá, parece muito simples. Mas você colocar um Rzinho lá, você deixar um link amigável no seu site, né? Você deixar suas redes sociais padronizadas, isso muda a visão da pessoa. E isso precisa ser padronizado, mas isso precisa também estar escrito em algum lugar para que todos possam buscar e entender qual que é a mecânica. A mecânica racista não quer isso, ela quer o catado artesanal, ela quer o mais barato, ela quer que você pechinche. E aí, como que você vai entregar o resultado? Aí no outro mês, aí nesse mês você vende, você fala, putz, arrebentei de vender. E o outro? Vai faltar, porque o dólar vai aumentar, matéria-prima você não vai conseguir comprar de novo, e aí o seu cliente, que já está mal acostumado, o que ele vai fazer? Vou comprar de outro. E Anderson, uma coisa que eu vejo muito, né, quando você falou da questão da galera pechincha, e a gente muitas vezes também, né, enquanto afroempreendedor não tem tempo, porque é uma realidade, né, nós não temos o tempo que os outros têm para pensar em tudo, e não somos criados com essa cultura de empreender e de ter tempo para pensar em inovação e novas tecnologias e fazer intercâmbios e tudo mais. Muitos de nós não têm
toda essa disponibilidade, vamos chamar assim. E aí, quando a gente entra para tudo isso, as pessoas estão muito acostumadas que o nosso serviço realmente pode custar menos, ou o nosso produto realmente pode custar menos, porque é como se Nath estivesse aqui, ela ia trazer alguma fundamentação teórica, caro ouvinte, mas como eu não tenho a fundamentação teórica, eu vou dizer cultura, né? A gente não é criado com a cultura de que nós somos iguais a qualquer outros empresários, empreendedores, e que o nosso produto ou o nosso serviço também tem o mesmo valor. Ele tem o mesmo valor, ele tem o mesmo peso e ele tem o mesmo suor. E aí as pessoas chegam e colocam o preço. Porque, como o Ian também falou, é muito difícil a gente se valorizar nesse lugar. A gente está acostumado a ser posto para baixo. Então, trabalhar enquanto empresa, mas enquanto empreendedor, né, o CPF, um autodesenvolvimento, um autoconhecimento de que a gente realmente é merecedor da etapa que a gente está passando naquela vida, de que o nosso serviço, o nosso produto, ele realmente também tem o mesmo peso do que qualquer outro que está oferecendo. E isso não vai ser uma arroba de Instagram bonita que vai te trazer, ou um CNPJ, não. Isso vai ser a trajetória, é o teu autoconhecimento e o autodesenvolvimento que vai te trazer. E quando alguém chega hoje, por exemplo, na Mahani, e hoje em especial isso aconteceu, e me diz assim, tá, mas não dá para baixar o valor, porque lá o fulano faz tanto, eu digo, não dá. Esse é o meu valor e eu sei o serviço que eu entrego. E tudo bem se você quiser fazer com outra pessoa. Eu não tenho problema quanto a isso, sabe? Se você precisar da minha ajuda, eu tô aqui. Eu posso fazer, mas o meu valor é X. E tá tudo bem, sabe? Porque hoje eu entendo dessa forma. Foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. Vem muito conhecimento, vem muito estudo, vem muito tudo nessa trajetória. Porque eu sempre falo para nós, né? Para nós que estamos aqui hoje, para quem vem depois vai ser um pouco mais fácil, e eu espero que seja, é mais difícil em alguns momentos pensar em empresa. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa expressão foi com a Laís. A gente tem que pensar em empresa, porque a gente não pensa em empresa e tem que fazer o planejamento e tem que ter plano de negócios e tudo. E por mais que eu tivesse, eu nunca tinha me tocado dessa expressão. É uma coisa que muitos de nós, enquanto trajetória empreendedora, a gente não se dá conta. Por menor que seja o teu negócio, por menor que seja o teu sonho, traça ele de uma maneira como se fosse a Coca-Cola do teu segmento. Traça ele, desenha como se fosse a maior empresa desde o primeiro momento. O que você precisa, quais são as metas, quais são os teus planos, como você vai fazer para atingir aquilo. Porque é só assim que a gente vai conseguir realmente se posicionar e, principalmente, eu acho que se conhecer enquanto empreendedor, enquanto empresário, para traçar. Porque é degrauzinho por degrauzinho que a gente vai subindo, sabe? Camila, só dando um gancho aí, desculpa a gente falar muito, mas o meu sonho é que, mesmo que nossas marcas tenham lá afro no seu nome, que nós sejamos conhecidos como uma marca de acessórios, que a Zecaia seja conhecida como uma marca de calçados, porque eu vejo hoje que talvez nós tenhamos certa relevância, certo destaque no afroempreendedorismo, mas no mundão não nos querem, né? Não nos querem. E eu acho que a gente tem que ser firme, tem que ser forte para quebrar esse sistema e ser uma marca de acessórios. Não importa se é afro, se é indiano, se é oriental, não importa, né? Ser conhecido pelo seu segmento, pelo que você trabalha por qualidade, né? E não só, ele é conhecido. Por quê? Lá ele faz acessórios afro, né? Então, eu acho que esse é o meu sonho. Então, para a Zecaia, sim ser uma marca de moda afro-brasileira com essa identidade, porque é um recorte do que é feito. Se a gente não tem referências de moda afro-brasileira, a gente tem pra gente, né? Isso que tu traz é muito real, porque dentro do segmento de moda afro, para quem consome moda afro, para quem busca por moda afro, a gente tem uma certa relevância, né? Maior, menor, mas a gente tem uma certa relevância. Mas, no geral, se tu perguntar para qualquer outra pessoa que não conhece a Zecaia, que não consome, não é nesse lugar, e pergunta para ela, qual é a primeira marca que tu lembra quando fala de moda afro? A pessoa nem pensa nisso. E isso também tem que trazer para a discussão, porque a gente está falando aí, eu vou falar sobre moda, né?
que moda é essa que a gente está falando, que ela exclui, é uma moda extremamente excludente. E os corpos negros que estão aqui. E até hoje eu comentei 2 vezes com 2 pessoas diferentes sobre isso, né? Sobre o que é moda, o quanto ela é excludente e o conceito também do que é moda afro-brasileira. Por quê? A ZK é uma marca de moda afro-brasileira porque ela tem estampas afro. Tá, mas a África é um continente inteiro que vai ser atravessado com uma vivência e uma experiência no Brasil, quando a gente fala de moda afro-brasileira, né? Então, assim, o Brasil também é um país de tamanho continental, que teve imigração de tudo quanto é forma. E aí tem um monte de coisa. Como que a gente conceitua moda afro-brasileira, né? Então, é uma coisa que eu não tenho resposta para isso. É uma discussão muito ampla e a academia está muito longe de querer discutir sobre isso. Mas, como referências sobre identidades que a gente precisa trazer para o segmento, eu quero sim ser conhecida como Zecaia, quero muito sim que a Zecaia seja conhecida como referência em moda afro-brasileira e que a gente traga esse assunto à discussão, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de pessoas que não se sentem representadas, e foi por isso que a Zecaia nasceu, por uma necessidade de representação. E a gente tem que entregar tudo isso, entregar qualidade, a gente tem que entregar identidade, pertencimento, um monte de coisa. Por isso que eu digo que a Zecaia, ela não é só produto, a gente está entregando muito mais. A gente não vai ter só calçado, a gente não vai ter só acessório, a gente vai ter muito mais. E é justamente para ser esse ponto de referência. E quando eu falo pensar em empresa, assim, eu nunca fiz um plano de negócio. Eu comecei e nunca terminei. Tá errado? Tá errado. Ou tá certo. Mas desde sempre eu soube o que eu queria para a Zecaia, desde sempre, assim. Não foi feito nada com planejamento, foi tudo oportunidade. A hora que a coisa apareceu, eu catei e fiz, e loucura. Fiz e depois saí correndo para apagar incêndio. Reviver 2020 e 2021 está sendo extremamente desafiador, está sendo, para quem empreende, gente, é um desespero, porque a gente tem esse governo que não dá respaldo para a gente, que não dá segurança nenhuma, que a gente está aí vendo morrer 3.000 pessoas por dia de uma doença que tem vacina já, e a gente não tem perspectiva. E a gente precisa da vacina para poder fazer os negócios terem mais segurança, né? Mas ainda assim, eu decidi que 2021 vai ser o meu tudo ou nada. Mas eu vou estudar mais, aprender mais, fazer tudo o que eu puder para poder sobreviver, para poder ter equilíbrio financeiro e para poder, sim, chegar no final de 2021 equilibrada e crescendo, né? Porque como a gente ainda é pequena, como a marca ainda é pequena, né? Existe campo para o crescimento mesmo no meio do caos. Eu acho que é mais difícil para marcas que já são grandes. Então, a gente que ainda tem muito braço para alcançar, muito lugar para alcançar, essa é a minha esperança e o meu trabalho diário agora. Deixa eu só... Eu entrei para falar, né? Gosto de falar. Mas quando a gente pensa em moda afro, em segmento afro, em usar o afro junto, né? Como marca ou como tag, enfim, junto, né, da empresa ou da marca, uma coisa que sempre me chama muita atenção é que as pessoas acham que nós estamos segmentando e nós não estamos. Porque quando alguém coloca qualquer outra coisa, sei lá, uma marca de sapato X vende para tal classe social, ok. Mas se eu for da menor classe e eu ganhar na Mega Sena e eu tiver dinheiro para comprar, eu também posso comprar, independente dela ter lançado para outra classe. Se alguém lança tal marca para não sei o que, para um outro X, um grupo, para a geração G, Z, X, Y, porque agora tem o alfabeto inteiro, e eu sou de 1980 e eu quero comprar, eu também posso comprar. Então, se é moda afro, se tem o afro no final, isso não quer dizer que seja realmente só para um segmento, para um nicho específico, jamais isso vai ser. E é uma das coisas que eu tento explicar, e tento conversar, e tento comunicar. Muitas vezes o afro, ele traz muito mais da gente que está produzindo do que de quem vai comprar. Né? Hoje eu tive uma reunião com uma pessoa que trabalha no segmento de modas, enfim, que é uma camisaria para homens, e depois eu vou fazer o publi dele em algum momento, que é sensacional, e era o maior medo dele, inclusive. O afro junto deixaria o público muito restrito, e o que as pessoas vão pensar, não, mas isso tem muito mais dele, do que ele quer trazer, do que a pessoa quer comunicar, do que aquela empresa quer comunicar.
E se a gente está querendo comunicar, eu puxo até uma frase que tem, acho que é numa música do Emicida, que fala: se Pretos em Roda é o GPS da moda, a gente está realmente no topo hoje. Então, a gente tem que se aproveitar desse momento. Então, tragam realmente essa essência para o negócio. Mostrem essa essência, porque é o momento. A gente já teve momentos menos favoráveis, onde a gente não era ouvido, não que hoje a gente seja muito mais, mas a gente já tem um pouco mais de visibilidade. Então, se a gente precisar hoje, eu acho que é pelo menos um dos artifícios que a gente pode ter para tentar posicionar. E aí, é muito trabalho em cima depois desse posicionamento para continuar o negócio. Porque também não é só isso, né? A gente pensa assim, a gente criou uma marca de vestuário, ou a gente criou uma empresa de acessórios e tudo mais. Independente do que a gente traga como conceito, demora muito para a gente posicionar no mercado, sabe? Então, se a tua essência está no afro, traz isso para o teu negócio. Porque se tem uma coisa que hoje a Camila, e eu falo como opinião bem pessoal, eu acredito, quanto mais da gente tem em essência dentro do negócio, mais isso faz dar certo. Quanto mais a gente tenta se adequar a um modelo do Instagram, água, limão e gratidão e tudo dá certo, mais frustrado a gente fica, sabe? E vou pôr muito o Instagram, porque quando a Laís falou da dancinha, pô, Laís, fiz minha primeira dancinha semana passada no Instagram, tava achando que tava, ó, estourei na primeira dancinha, entendeu? Fui muito resistente em entrar nesse ritmo. E fiz, e vai ser uma das estratégias, mas assim, não é a minha essência é vir, é brincar, é conversar, é o jeito que eu sei fazer negócio. Talvez eu não seja a pessoa das redes sociais, mas eu sei fazer o negócio de outra forma. Usa a sua forma de comunicar. Se isso vai vir com afro junto, se isso não vai vir com afro, comunique a sua essência. Porque pode, às vezes, até parecer piega, mas eu acho que dentro do empreender, dentro de uma empresa, quanto mais a gente que a gente quer alcançar e com que a gente pretende realmente atingir como negócio, como empresa, quanto pessoa, mais faz dar certo. Eu acho que é ali que a gente acha o sucesso, assim, o ponto do equilíbrio, sabe? Camila, você citou um ponto que, inclusive, foi uma curiosidade que o Ian citou no início, que ele não me conhecia pessoalmente e virtualmente, ele nunca tinha me visto. E a Laís ainda citou, o Anderson não se mostra. Você respondeu o porquê. Eu sou bom atendendo, eu sou bom produzindo, eu sou bom... a Laís e o Ian, acho que eles podem falar mais do que eu mesmo. Eu não deixo 5 minutos sem responder qualquer pessoa que me manda mensagem no WhatsApp. Pode ser o meu pai ou pode ser um cliente lá dos Estados Unidos. O meu serviço, uma coisa que eu sei fazer bem é atender, mas atender bem como se fosse meu amigo. A Laís, ela deve ter, não sei se ela estranhou, o Ian também, mas eu converso com as pessoas como se elas fossem as minhas melhores amigas. E isso é minha essência, isso é a Saúda, e isso está lá nas avaliações, mas isso sou eu, né? Porque se eu, como a gente centraliza muitos processos, né? Eu gasto muita energia para poder ir lá no Instagram e me mostrar e fazer um vídeo me apresentando. E quem que vai produzir aqui minhas peças? Quem que vai atender o meu WhatsApp bombando, né? Então, você foi perfeita, né? Seja o melhor de você, né? Não precisa ser o que o Instagram quer, né? Seja o melhor no seu negócio, o que você faz de melhor. Perfeito, Camila. Te amei. Gente, muitas falas de vocês aqui batem muito, eu concordo muito com todas as falas. Só que tem muitos pontos que a gente tem que trazer também, que eu acho que esse é o intuito do podcast, né? É falar muito e trazer principalmente as nossas vivências. Cada um está trazendo a sua e a minha vivência vai de encontro com muitas falas aqui, né? Por exemplo, eu estou empreendendo, mas eu não estou empreendendo ainda para pessoas negras. O meu tipo de empreender é um outro negócio, trabalho com saúde. E, no momento, a maior parte dos meus pacientes são LGBTs. Então, vamos dizer assim que eu estou empreendendo no momento para LGBTs. Só que, na verdade, eu atendo todos os públicos. Tenho também pacientes negros, enfim. Eu não consegui ainda fazer um projeto e empreender para um segmento. Eu não tenho ainda essa condição, né? E o quanto isso é difícil, porque eu sei que vocês estão trazendo a realidade de vocês e tudo, alguns já com algum tempo de caminhada, eu estou começando agora,
né? Então, eu não estou conseguindo ainda empreender, por exemplo, o meu desejo é de trabalhar com pessoas trans negras, fazer um projeto com pessoas trans negras, e eu não consigo fazer ainda, porque daí a gente tem várias questões aí que esbarram nisso, né? Por exemplo, quando a gente traz questão de trabalhar como é que eu posso dizer? Trabalhar, como a Camila trouxe antes, para trabalhar meio-dia, se preocupando com meia-noite, né? Isso é muito difícil. E daí isso esbarra em várias outras coisas. Por exemplo, quando a gente fala de valorização do nosso negócio. Por exemplo, eu sei que eu tenho capacidade, meu valor no consultório, certo? Só que no momento, eu sei que nesse momento eu não consigo, por exemplo, cobrar o valor de uma consulta normal, integral, certo? Então, qual foi a possibilidade que eu encontrei no meio de tudo isso? De trabalhar com atendimento psicológico social, com valor social. E é a maneira que eu estou encontrando e conseguindo pacientes. Então, eu entendo e eu sei da valorização do meu negócio, só que no momento eu não consigo aplicar isso. Por quê? Porque no momento eu estou preocupada em sobreviver. Então, isso é um fator que a gente tem que trazer, que é importante, porque tem outras pessoas negras que façam isso. Por que eu digo isso? Tem uma transista que faz um trabalho incrível e por um valor super acessível. E aí foi questionado por que esse valor tão acessível. E ela disse, bom, se eu não cobrar isso, se eu cobrar mais, eu vou perder meus clientes, as que eu tenho. E se eu perder essas clientes, vai faltar para me pagar minha energia, para me comprar uma comida. Então eu não consigo valorizar, por mais que eu saiba que o meu produto ele tem mais valor, só que eu não consigo valorizar porque nesse momento eu tenho que sobreviver. Então esse pouco já me ajuda a sobreviver. E aos poucos a gente vai. Por isso que é tão difícil, e é essa a realidade que a gente quer mostrar aqui, o quão difícil é empreender. Por que eu digo isso? Eu não estou conseguindo empreender para o público que eu desejo, de fato. Atendo, a maior parte dos meus pacientes são LGBTs, eu fico muito feliz com esse reconhecimento, né, que me dão na comunidade. Só que, por exemplo, meu projeto com travestis, que a grande maioria das travestis que estão na prostituição, na rua, são negras, eu não consigo ainda efetivar. Então, são coisas que a gente vai esbarrando porque a gente, nesse momento, não está conseguindo, a gente só está sobrevivendo, né? Outras questões. A gente precisa de e-mails, redes sociais e tudo. Eu sou uma pessoa que todo mundo aqui sabe, só o Anderson e o Ian que não, porque estão me conhecendo hoje, mas no podcast todo mundo sabe o quanto tempo já que eu estou distanciada das redes sociais, né? E o quanto está difícil criar esse movimento de voltar para as redes sociais, de estar ali dia a dia, produzindo, trazendo, por várias outras questões que já foi contado aqui. Tem que trabalhar, tem que dar conta, tem que responder, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí tudo isso afeta a gente. Eu fiquei doente no meio de tudo isso. Tive perdas, fiquei doente, tudo. Estou voltando hoje para o podcast para ver o quanto isso é pesado. E as pessoas elas acham que empreender é só, eu vou abrir meu próprio negócio e como eu vi vários amigos meus fazendo, eu acho que empreender é só isso, vou fazer. Só que não, gente, não é isso, não é só flor, é bem difícil. Eu tô dizendo isso porque para mim tá sendo muito difícil nesse momento. Só que eu tenho essa compreensão que nós estamos vivendo um momento pandêmico, né? Que eu abri meu negócio num momento difícil, abri e um mês depois já começou toda essa muvuca. Então eu tenho que compreender que nesse momento, nessa fase, tem outras questões exteriores que influenciam mais ainda, além das questões que eu já trabalho, que eu já luto contra, né? Então eu vou fazendo esse trabalho de formiguinha, tentando sobreviver, acreditando fielmente que vou conseguir. Isso é acreditar no seu negócio, isso é ter sucesso, é você saber o que você está fazendo, você acreditar naquilo e estar feliz por isso. Então, por isso que eu falei no começo lá, que apesar de todas as dificuldades, eu tô feliz. Porque eu tô onde eu desejaria estar, que é no meu próprio negócio, trabalhando para mim. Só que o quanto é difícil, né? E as pessoas enxergarem isso também, valorizar isso. Porque, por exemplo, é muito engraçado. Teve uma amiga minha que ela quis fazer atendimento comigo e quando eu fui falar, não, tudo bem, posso fazer, podemos fazer e tudo, né? Uma pessoa conhecida. E quando eu falei o valor, foi exatamente isso. Nossa, mas tudo isso, as pessoas não reconhecem e acham que tu também tem que fazer mais acessível, porque tu é uma pessoa que está começando, tu é uma pessoa trans, tu é uma pessoa negra, então tu não pode cobrar tudo aquilo, né? Então, uma fala de uma pessoa assim, acaba, querendo ou não, machucando a gente. E aí a gente sabe do valor do nosso produto, a gente sabe onde a gente quer chegar, só que a gente esbarra em tudo isso.
E ultrapassar, né, tudo isso é muito difícil. E requer muito esforço, muita dedicação, muita força de vontade. E é por isso que muitos desistem no meio do caminho. Porque nem todos estão preparados para lidar com tudo isso. Eu não tenho vergonha de dizer aqui, não, sou bem tranquila enquanto a isso, mas algumas semanas atrás eu fiquei sem energia um dia. Cortaram a minha energia porque eu não consegui pagar. E daí eu fui falar isso pra Laís e aí eu conversei um pouco com a Laís e tudo, que a Laís sempre me ouve muito. Então, olha só as dificuldades que a gente enfrenta para ser empreendedor. Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança e outras pessoas pretas estão passando por isso. A gente está falando de lugares... Hoje ainda eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada porque eu tenho conforto. Apesar de todas as dificuldades, ainda tenho conforto, eu tenho uma comida na minha mesa. E muitos que não têm isso, nem isso. Ou muitos que... Eu, por exemplo, sou sozinha. Muitos, por exemplo, estão aprendendo que tem outras pessoas que têm filhos, enfim. Eu não consigo mensurar a dificuldade que é ainda para quando ter famílias ou pessoas que têm filhos, por exemplo. Estava conversando com um amigo meu que está em formação, que é um homem trans, negro também, e ele falando das dificuldades que ele está passando, conversando com ele hoje. E olha o quanto isso é difícil, isso é doloroso, gente. Então, por isso que a gente precisa trazer que é difícil essa realidade, né? Muitas pessoas, quando vão cair, né? Vou empreender, enfim, tem que pensar muito bem, tem que planejar. Cléo, tu planejou? Eu não planejei nada. Eu fui bem louca mesmo, eu só dei com os dois pés e eu vou fazer. Por quê? Mas isso é uma questão minha particular. Eu sempre tive ali trabalho, carteira assinada, certinho, regradinha, e chegou um momento que eu disse, não, agora eu quero fazer as minhas escolhas por mim. E foi o que eu fiz. Só que eu tô pagando o preço ainda com tudo isso, né? Para aprender a lidar, caminhar, aprender o que é empreender, né? E sobreviver sobre tudo isso. Então isso é muito complexo. Ô, Cléo, eu preciso dizer que tu fosse perfeita nessa tua fala, porque assim, pensa que foi dado um auxílio emergencial de R$ 600 para empreendedores e que isso fez a diferença de muita gente. Dos dados que eu trouxe ali no início, a quantidade de pessoas que... Só fazendo recorte, isso que eu tentei o auxílio e eu não consegui, sendo autônoma. Tô com um processo ainda para ver se consigo o auxílio. Para ver para quem tá indo, né? É complexo. E assim, pensa que uma boa parcela dessa galera que empreende não ganha R$ 2.000 por mês, não ganha um salário mínimo por mês. Eu não ganho né? 2.000 por mês, gente. Eu tô no começo do meu negócio. É por isso que eu tô dizendo as dificuldades que é empreender. E por isso que é uma coisa que tem que ter muita coragem, tem que levar no peito, porque é tudo isso que a gente esbarra. Desculpa, Laís, cortei. Tranquilo, Cléo. Mas isso é muito sério, né? Porque, assim, na minha visão, tem coisas diferentes aí. Porque, de fato, o que é empreender? O que é empreender quando tu não ganha um salário mínimo? Aí tem uma pesquisa que diz que 70% dos brasileiros querem empreender. Mas empreender e não ganhar um salário mínimo não é empreender. É sobrevivência, na minha opinião, assim. E é abrir mão de direitos trabalhistas. Quando a gente está falando aí dos entregadores de aplicativo, Uber, enfim, toda essa galera, tem gente que começou ganhando um dinheiro X e agora está caindo, tem que trabalhar 1000 vezes mais para ganhar um tanto para sustentar a família, porque daí começa fome, né? Porque eu, no início da pandemia do ano passado, eu fiquei 3 meses com os meus pais dando comida para mim. Eu ia na casa dos meus pais, ia lá, pegava uma sacola de mercado, enchia de comida e levava para minha casa. A minha família possibilitou que eu pudesse escolher pagar a conta ao invés de comprar comida, entendeu? Então a minha família me ajudou nisso. Eu tinha alguém para me dar suporte. Mas quem é o próprio suporte não tem escolha, não tem opção. E aí eu empreender que não tem garantia, que é o que a gente tem, né? Eu não tenho garantia, mas eu tenho família que me segura, né? Que me ampara nos momentos. Eu sei o que é ter a energia cortada, a água cortada, porque aconteceu isso comigo ano passado. E assim, quando isso aconteceu, eu me senti a pior empreendedora do mundo. A pior empreendedora do mundo, assim. Eu abracei a Michelle e chorei, que é a menina que trabalha comigo. E eu chorei que nem uma criança, porque a minha água tinha sido cortada, assim. Mas foi a situação, foi um momento específico da minha vida que me trouxe muita lição. E eu penso muito sobre essas pessoas que querem empreender,
né? 70% dos brasileiros querem empreender, é muita gente. É muita gente. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. É muita romantização do empreendedorismo, é muito achar que é tudo incrível, maravilhoso. O que a gente mais tem dentro das redes sociais são essas pessoas criando essa ilusão de que vai ser incrível, que você vai ganhar o seu próprio dinheiro, você vai ser dono do seu próprio negócio e não sei o quê. E não fala que a gente trabalha de segunda a segunda. Não fala que 10 horas da noite tem gente mandando mensagem, meia-noite tem gente mandando mensagem, 5 horas da manhã tem gente mandando mensagem. E que a gente, sim, tem que ter paciência para lidar com todas as interferências, né? Hoje eu falei para a Camila, eu falei assim, ó, eu tô que nem funcionário querendo que chegue final de semana, porque eu tô cansada. E assim, na maioria das vezes, não é esse o sentimento que eu tenho, porque eu Isso trabalho como se sábado você e não domingo. trabalhasse no final de semana, né? Eu super... Não, mas esse final de semana eu vou botar as perninhas para cima, eu juro. Mas assim, eu trabalho final de semana, porque para mim o trabalho me dá prazer. Eu não consigo não me ver trabalhando, fazendo alguma coisa. Me dá prazer. Eu estar nesse lugar de querer que o final de semana chegue só para ficar sozinha é exaustão, né? É cansaço e vai acontecer no meio do processo. E eu acho, Cléo, que tu trouxe é muito, muito, muito importante e poderoso, porque a gente precisa falar sobre isso também. Deixa eu só E é pegar isso. um gancho, então, quando a Cléo estava falando, né, das dificuldades, e quando a gente fala em dificuldades, né, um ponto, quando ela trouxe que me chamou muita atenção foi sobre, tipo, quando uma amiga falou sobre um atendimento e aí depois sobre o valor, enfim. Esses dias eu li algo nas redes sociais, enfim, passando a tela ali, que fala muito sobre isso, as redes de apoio. E hoje as pessoas falam, né? Ah, não custa nada compartilhar, não custa nada curtir, tudo mais, enfim. Custa. Custa tempo, custa engajamento, custa algoritmo, custa diversas coisas. E assim, às vezes, como eu acho que o meu tempo é valioso, de todo mundo é, e as pessoas acabam não fazendo isso, por bem ou por mal, e eu não julgo. Mas o que me chama a atenção é isso, assim, criar uma rede de apoio normalmente não é das pessoas próximas. Hoje, a minha rede de apoio são as pessoas mais aleatórias possíveis da minha vida, sabe? Tirando a minha mãe, que a minha mãe é uma apoiadora, inclusive, cara ouvinte, citei a minha mãe na minha tese de mestrado, dizendo que a minha mãe é uma impulsionadora de ideias erradas. Todas as ideias que eu tive na vida, minha mãe sempre me impulsionou, certas ou erradas, ela sempre sabia que ia dar certo, eu não sei como, enfim. A minha mãe é essa pessoa que faz pão com goiabada e impulsiona todas as ideias que eu tenho. E tirando ela, que é sangue do meu sangue, todas as outras pessoas são as mais aleatórias possíveis. Todo mundo hoje olha para Camila e fala: meu, massa, gravou com a Preta Gil, tá fazendo tal coisa, fez isso, fez aquilo. Hoje, 2, 3 anos depois. Porque lá no começo era assim, tipo, certeza que você fez a decisão certa quando você desistiu daquela bolsa? Certeza que não dava para ter estudado um pouco mais e aceitado aquele concurso? Sabe? Porque é muito esse lugar que a gente tem. A rede de apoio, ela vai vir das pessoas mais aleatórias possíveis. Então, acredite nessas pessoas, porque às vezes tem alguém que você olha e fala assim, nossa, por que essa pessoa está sendo legal comigo? Cola nela. Cola nessa pessoa que está sendo legal, por mais aleatória que ela seja, siga a sua intuição sempre, mas enfim, cola nela, porque a rede de apoio é o que mais vai te fazer diferença neste momento de empreender, sabe? Nesse começo, principalmente, nesse começo e meio, quando as coisas estão meio ainda estranhas, eu acho que ter uma rede de apoio, ter amigos que olhem para você e digam, tudo bem, tá tudo cagado, mas vai ficar bem, é o que mais importa, entendeu? Porque é a realidade, na metade do caminho vai estar tudo cagado, sabe? Vai ter conta atrasada, alguém vai te dizer, vai dar certo, respira, volta pro computador que vai dar certo, sabe? Mas vai vir das pessoas mais aleatórias. A E rede de Camila, apoio vai ser a mais aleatória. essa tua fala faz muito sentido, porque todas as pessoas que eu estou recebendo apoio, que estão assim, me ajudando, são pessoas aleatórias, não são as pessoas próximas que eu acreditava. As pessoas que eram mais próximas me decepcionaram. Exatamente, essa fala que tu trouxe, né? E daí essa rede que a gente vai construindo, quanto ela é importante, né? E daí a gente tem que aproveitar também para puxar outras pessoas, né? Nesse momento.
Porque se a gente passa essa dificuldade, se a gente está recebendo ajuda, a gente também tem que estender a mão para aquela outra pessoa também. Por exemplo, esse menino trans, né, que eu conversei. Eu não vejo a hora de se formar e vamos fazer um trabalho com pessoas trans, negras, e vamos trabalhar junto e puxar. Não tem... Porque é isso, a gente tem que puxar uns aos outros, né? Mas essa sua fala faz muito sentido para mim. Todas as pessoas que estão me impulsionando, que estão me apoiando, assim, o Acane é uma rede também que me puxa muito, né? E outras pessoas que eu não esperava que estão fazendo essa ponte. Então, isso é muito importante. Para variar, a gente ainda tem muita coisa para dizer, mas não dá mais. Vamos ter que marcar uma próxima, né? Nossos convidados. E Anderson, eu quero agradecer demais por vocês terem topado o convite, por vocês terem compartilhado tanto com a gente, deixado coisas para a gente conversar num próximo episódio, né? Eu que agradeço, Laís. Como você falou no começo, só elogio realmente que eu admiro muito o seu trabalho, desde a Feira Preta, dos papos que a gente já teve, do que você já me contou, então, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado mesmo. Prazer também, Camila, Cléo, o Anderson, Saúda, tamo junto. Valeu mesmo, até a próxima. Gente, obrigado pela oportunidade. Desculpa. Eu não sou muito de aparecer, mas eu sou bom de falar. Jorge, foi um prazer. Cléo, foi um prazer. Camila, foi um prazer. Ian, foi um prazer revê-lo. E Laís, obrigado pelo convite. Você sabe que você está aí, só me chamar, a gente está se ajudando sempre. E é isso, um sendo a força do outro, né? É assim que a gente vai seguir, tá? Obrigado, gente. E só me chamar numa próxima que já estou dentro. Ô Jorge, desculpa, eu não falei de você, cara. Eu fui olhando aqui para as pessoas que estavam com a câmera ligada, acabei não falando. Mas muito obrigado, viu, Jorge? Também, prazerzão. Imagina, sem problemas. Tamo junto. Gente, então era isso, muito obrigada. Quero deixar uma sugestão hoje, né? Já que ela não falou, eu quero falar que a gente está falando de empreendedorismo e tem uma pessoa aqui com um projeto novíssimo, um podcast, né? Que eu já estou ouvindo, né, Laís? E que a senhorita nem falou, né? Para os nossos caros ouvintes do seu novo podcast. Então, né, deixar essa sugestão, deixar que ela fale, que ela apresente. E agradecer aos meninos que participaram conosco, muito obrigada. E um beijo a todos, até a próxima. É isso, gente, nos 45 do segundo tempo nós chegamos. Agradeço aos nossos convidados, que são maravilhosos. Vocês deveriam ter essa visão que nós temos aqui enquanto estamos gravando, mas fiquem na curiosidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Galerinha do Acane, vocês são demais. Para quem está empreendendo, eu gostaria de deixar um conselho. Água, limão e gratidão só serve nas redes sociais. Vida real, gente, escuta o podcast da Laís. Realmente, como a Cléo falou, está sensacional. E traz o dia a dia de quem está nesse rolê de empreender. O processo é progresso, gente. Aos poucos a gente vai chegando. E sucesso é relativo. Escutem a gente, comentem nas redes. E até a próxima. Um beijo. Um beijo a todos, todas e todos que estão escutando nosso podcast. Espero que essas nossas reflexões tenham ajudado vocês aí de alguma forma, cada um nas suas trajetórias. Falei pouco hoje porque não tenho tantas vivências, mas assim, em empreender, mas assim, as falas aqui foram muito ricas, muito engrandecedoras. E, enfim, que prazer que é poder ouvir todos vocês que estão aqui, a Cléo, a Laís, a Camila, o Ian, o Anderson, e desejar sorte também nos empreendimentos de vocês e de todo mundo que está nos escutando. Gente, muito obrigada por mais esse encontro incrível, sensacional, um assunto que eu amo demais, e foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Para vocês que estão ouvindo, sim, fiz um novo podcast meu para falar sobre empreendedorismo, que é algo que eu vivo há 5 anos, né? E é o Empreendendo na Real, que é um podcast para falar sobre o empreendedorismo raiz, né? Aquele que não é essa alegria, mas é a realidade. E a ideia é ser um podcast curto para falar sobre as experiências e todas as reflexões que empreender me trouxe no empreendimento, mas também, principalmente, na vida. E é isso. Acompanhem o Acane nas redes sociais. Comentem pra gente, digam pra gente o que vocês estão achando de todos os episódios. Deem sugestão de novos temas. E é isso. Até a próxima.